O vídeo de hoje é destinado aos casais de primeira viagem, aqueles que estão no seu primeiro ano de casamento. E o tema é: como sobreviver ao primeiro ano de casamento? Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer a você por estar de volta assistindo a mais um vídeo em meu canal. Outro dia eu ouvi de um marido no primeiro ano de casado. Ele disse: olha, nós não temos nem um ano de casados ainda e eu fico surpreso como minha esposa e eu somos tão diferentes. Eu gosto, por exemplo, de deitar cedo e acordar cedo, já ela gosta de ficar acordada até tarde da noite. Eu fico perplexo como ela muda de humor rapidamente. Isso é comum entre as mulheres? Eu apenas sorri e não disse nada. Ele disse, inclusive, ela fica muito mal-humorada quando eu limpo as mãos no pano de prato. Tudo bem. Já eu li outro dia sobre uma esposa conversando com a amiga e ela disse o seguinte: poxa, como eu vejo agora que meu marido é de falar muito pouco. Durante o namoro, ele era mais falante. E eu venho de uma família onde nos falamos muito, principalmente sentados à mesa na hora do almoço, por exemplo. Outra coisa, ele é tão desorganizado, e isso me irrita um pouco, sabe? Como é difícil lidar com os homens, não é mesmo? Será que todos os homens são assim? Você já ouviu alguma coisa parecida por aí? Bem, eu sorri um pouco, afinal de contas, esse tipo de conversa, esse tipo de questionamento é comum entre os casais que estão no início de um relacionamento e chega até a ser hilário até certo ponto. Mas é bom começar a cuidar disso já no primeiro ano. E eu vou dar algumas dicas aqui que são interessantes. Inclusive, se você é casado ou se você é casada, certamente entende o que eu estou dizendo, não é mesmo? Mas vamos lá. Como sobreviver ao primeiro ano de casamento? Eu vou tocar aqui em alguns pontos básicos apenas, mas que são bastante úteis, com certeza. A primeira coisa para o casal é não pensar que só porque se casaram, se tornaram especialistas no assunto. De jeito nenhum. Vão continuar aprendendo por muito tempo. E olha, quanto mais tempo esse casal estiver aprendendo a se relacionar, melhor ainda. É sinal que esse casamento está durando bastante tempo, né? Esse casamento está sendo duradouro. Portanto, a primeira coisa é ser humilde em entender que entrou num relacionamento de casal e que não sabe o suficiente, ou sabe muito pouco e precisa aprender cada vez mais no dia a dia. Muito bem. Já que esse casal então entende que sabe muito pouco, a coisa mais inteligente a fazer é ler bastante e estudar bastante sobre o tema. Eu conheço muitos casais que, inclusive, fizeram um curso antes do casamento para entenderem como se comportar durante o seu casamento, como funciona um casamento. Eu acho muito importante os casais que se preocupam com isso. Afinal de contas, ninguém nasce preparado para se casar ou para ter um relacionamento de casal, qualquer que seja ele. Outra coisa importante, aprenda a conversar com amigos que têm uma vida familiar, uma vida conjugal equilibrada, agradável. Eles certamente têm boas dicas para passar. Um terceiro ponto importante agora. Aprendam a se consultar antes de tomar decisões. Eu vejo esse como um grave problema que acontece principalmente entre os casais iniciantes. Às vezes, ao fazer essa consulta para tomar uma decisão, um dos cônjuges chega já com uma decisão final. Ele já chega com um assunto pronto. Tipo, ele vai apenas fazer um comunicado. Isso é péssimo, mas é péssimo. Não se deve fazer isso jamais. Pelo contrário, por que não trazer o assunto como um leve rascunho? Sim, apresente sugestões ou apresente o problema, o assunto, como uma ideia que vocês vão aprimorar juntos. É muito mais interessante, é muito mais inteligente quando um casal age dessa forma. Ao fazer isso, também é preciso ser razoável
Para quê? Para aceitar que uma opinião pode ser muito diferente da outra. Isso é normal. Então a razoabilidade ajuda o casal a entender e a aceitar uma opinião divergente do parceiro. E, logicamente, aprender a ceder sempre que for possível. Vamos agora para uma quarta dica. E quando acontece um problema, uma situação irritante? Porque essas acontecem e vão continuar acontecendo sempre, para o resto da vida. Essa aqui é a verdade. Quando isso acontece, o que fazer? Bem, a primeira coisa a se fazer é falar com tato, falar com jeito. Eu tenho uma dica que inclusive eu passo para as pessoas, para os casais, principalmente principiantes, é que ao falar sobre um problema com o parceiro, tente imaginar que você vai tratar de um problema grave, difícil, com o seu patrão, na empresa. Como é que você vai chegar para falar dele sobre um problema difícil? Certamente vai medir o seu tom de voz, certamente vai medir as palavras, né, para colocar o assunto de uma maneira inteligente, cabal, porém sem agredir pessoalmente. A mesma coisa. Se a pessoa pensar dessa maneira, ele vai saber como se dirigir para o parceiro, né? É bom evitar imaginar que só porque tem intimidade de casal, pode falar qualquer coisa. É isso que estraga muitos relacionamentos. Sabe, vai tirando o respeito, vai tirando a admiração. A pessoa começa a falar o que vem à cabeça. Isso é péssimo. Então, manter, é saber medir as palavras, saber medir o tom de voz. Ajuda bastante a tratar de problemas nevrálgicos ou situações irritantes. Por fim, a última dica para este vídeo, né? Esse vídeo é um vídeo rápido. A última dica é: tenha expectativas razoáveis sobre relacionamentos de casal. Expectativas razoáveis, ou seja, não fique esperando que tudo serão flores, porque isso não é verdade. Nunca, jamais será perfeito. Porque erros sempre surgirão. Desentendimentos vão continuar acontecendo. Sabe, é como andar de bicicleta. No início, os tombos são inevitáveis. Depois a pessoa pega o jeito e aí não cai mais. É mais ou menos assim também no primeiro ano de casamento. E olha, a dica mais importante talvez, mantenha um bom senso de humor. Aprenda a rir quando alguma coisa der errada. Porque as coisas muitas vezes dão erradas, e como dão. Aprenda a transformar uma situação ruim em algo positivo. Eu vou citar rapidamente aqui um exemplo que eu me lembrei, inclusive desse marido com quem eu conversei e que eu citei no início do vídeo. Ele disse que num dado dia, ele resolveu fazer uma surpresa para a esposa e resolveu preparar um peixe, né, enquanto ela estava no trabalho, para quando ela viesse fazer uma coisa diferente, uma surpresa agradável. Ele foi para a cozinha e fez tudo errado. Detonou a cozinha ficou o caos e o peixe virou um carvão só. Quando ela chegou e que ela viu aquela cena e aquela situação e ele todo sem graça, sabe o que foi que ela fez? Ela pegou o telefone, ligou no restaurante, pediu um bom peixe, aproveitou, pediu um bom vinho e, ao chegar, subiram para o quarto e foram degustar o peixe e o vinho juntos e aproveitar e beijar na boca muito e ser feliz, porque isso é que interessa. E a cozinha que ficou o caos? Ei, quem é que está preocupado com cozinha essa hora? É isso, gente. O que eu quero dizer é isso. Aprender a ressignificar, a transformar situações ruins em algo positivo. Aprender a ser feliz sempre, a priorizar a felicidade. Esquece a razão. Nesses momentos, em relacionamentos, que eu estou falando, amorosos, esqueçam a razão, priorizem a felicidade. Os casais que fazem isso têm casamentos muito mais duráveis. E se começar fazendo isso já no primeiro ano, com certeza terão muito mais chances de ter sucesso nos anos seguintes. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Um forte beijo em seu coração e até o próximo vídeo.